Uma das boas qualidades das pessoas que são produtivas é que elas não utilizam a cabeça para ficar guardando informações. Elas utilizam a cabeça para executar ações. A metodologia GTD de gestão do tempo, ela é capaz de fazer esse trânsito, de transformar a mentalidade da pessoa de uma mentalidade guardadora de informações para uma mentalidade executora. E ela pode ser implementada de uma maneira bastante simples através de ferramentas que também são simples, como um bloquinho de notas desses que se compra em papelaria, que custam uns 50, uma bandeja de entrada também se compra na papelaria, algumas folhas de papéis para montar algumas listas e um calendário de papel ou uma agenda. GTD significa Getting Things Done, que significa fazendo as coisas acontecerem. O GTD é uma metodologia de gerenciamento do tempo que foi lançada em 2002 pelo americano David Allen e que foi descrita em um livro do mesmo nome chamado GTD. No Brasil, esse trabalho do David Allen ganhou o título de A Arte de Fazer Acontecer. Você pode adquirir o livro, chama-se A Arte de Fazer Acontecer. O princípio básico da metodologia GTD é que você deve esvaziar sua mente e mantê-la tranquila como a água. Você faz o download de seu cérebro, um download em seu cérebro. Você escreve tudo o que você precisa fazer em um sistema simples de anotações que não seja sua cabeça. Você não vai gerenciar o seu tempo, na verdade. Você vai gerenciar sua mente e suas tarefas. A metodologia GTD, ela ocorre em 5 fases: a coleta, o processamento, a organização, a execução e a revisão semanal. O fluxo da metodologia GTD, como você observa na figura, é o fluxo por onde as 5 etapas ocorrem. Essas 5 etapas que eu falei agora. Na figura você pode observar que há 2 losangos, dentro dos quais estão as 2 perguntas principais que tornam o GTD tão simples e eficaz. Você não deve se preocupar, este vídeo vai explicar passo a passo como é que ocorre esse fluxograma. A primeira fase da metodologia GTD chama-se coleta. Durante o dia a gente chega até a gente várias e várias coisas que a gente tem que fazer ou que a gente tem que lembrar. Tem aquele telefonema que a gente tem que dar, a gente tem que ir no mercado comprar açúcar, tem as férias para a gente planejar, um colega pediu um favor, a gente tem que lembrar de fazer esse favor, tem uma reunião para marcar ou para participar, e tem aquelas ideias para escrever artigos que vem na cabeça na hora errada, que a gente, se não tiver como anotar, ela se perde. E todas essas coisas ficam fervilhando o dia inteiro na nossa cabeça. O que você vai fazer é comprar um bloquinho de nota desses de 1,50, de 1,60, que se encontra em papelaria. E todas essas coisas que ocorrerem durante o seu dia você vai anotar. Não pense 2 vezes, simplesmente coloque tudo o que você precisa fazer no seu bloquinho. Não deixe nada em sua cabeça. Pensou, anote. É isso que se chama coletar. É uma tarefa mecânica onde você não vai precisar tomar nenhuma decisão. Você só vai anotar. Não decida nada, apenas faça o download de sua cabeça. Esse bloquinho tem que estar sempre à mão, tá? Ele deve andar sempre com você, porque a coleta ela vai ser feita todos os dias e o tempo todo. Então, deixe sempre esse bloquinho no seu bolso, ou leve na sua bolsa. Além desse bloquinho de anotações, você também deve comprar uma bandeja de entrada dessas que a gente encontra na papelaria também. Aí chegando em casa você vai tirar a folha do bloquinho onde você anotou todos os compromissos e os lembretes e vai colocar nessa bandeja para a gente processar nessa próxima fase do GTD que se chama processamento.
Na bandeja você deve colocar também suas correspondências, revistas, qualquer papel, panfleto, compromisso que tiver, você coloque na bandeja para um posterior processamento, né? Esvazie somente e limpe sua área de trabalho. Existe uma segunda bandeja, que é a bandeja da caixa de entrada do e-mail, que ela também vai passar pelo mesmo processamento que a gente vai fazer com a bandeja física de papel, a gente vai fazer também com a bandeja, a caixa de entrada do e-mail. Então, a primeira parte do fluxo do GTD é esse aqui, né? As coisas que vierem, que você coletou, você simplesmente joga na sua caixa de entrada. O passo 2, então, é o processamento dessas anotações do bloquinho e outros papéis que estiverem nas caixas de entrada. O objetivo do processamento é um só, é esvaziar essas caixas de entrada, tanto a bandeja de entrada quanto a caixa de e-mail. A intenção aqui não é executar nada ainda nesse momento. Retire uma coisa de cada vez lá da caixa de entrada ou leia um e-mail de cada vez, né? Pegue sempre a anotação que estiver por cima, não fique escolhendo. Aí você pega essa anotação, pergunta: o que é isso? E em seguida você vai responder a primeira pergunta do fluxo do GTD, que é: eu devo fazer alguma ação quanto a esse item? A resposta vai ser sim ou não. Dependendo dessa resposta ser sim ou não, a gente vai para um lado ou outro do fluxo. Como a gente vai processar os itens que não requerem ação? Se a resposta que você deu para a pergunta, devo fazer alguma ação quanto a isso, for não, então você vai tomar uma das 3 decisões que está mostrada nessa figura. Ou você vai pegar o item e eliminá-lo, jogar no lixo, ou você pode pegar esse item e guardá-lo para um futuro processamento, porque talvez você não queira se livrar dessa mensagem, desse item agora, mas você também não quer perdê-lo de vista. A terceira opção, né, caso a resposta tenha sido não para a pergunta, é arquivar o documento, a anotação que você fez, para uma posterior, caso você precise dessa informação para você poder resgatá-la mais tarde. Então, como você observa, se a resposta for não para a primeira pergunta, fica bem simples, você dá destino para esse item da caixa de entrada. E como a gente faz para processar os itens que requerem ação? Se você perguntou, devo fazer alguma ação para o item, e ele respondeu que sim, então você vai partir para a próxima pergunta. Qual é essa próxima ação, né? Qual é a primeira ação que eu tenho que tomar em relação a esse item? Esta que é a pergunta principal de todo o método GTD e que lhe garante seu caráter executório. É isso que evita a procrastinação. Agora observe na mesma figura que o item na sua mão pode exigir uma ou mais ações para ser concretizado. Se tiver mais de uma ação, trata-se de um projeto. Você não deve se intimidar com esse termo projeto, ele está carregado, mas na metodologia GTD, ele significa apenas uma tarefa que se executa em vários passos, como, por exemplo, planejar as férias ou arrumar a casa para uma festa. Depois que você determina o primeiro passo do projeto, né, como por exemplo, no caso aí de planejar as férias, seria pesquisar os locais de férias na internet, né, seria um primeiro passo. Aí você retorna para o fluxo novamente. Na metodologia GTD, há uma regra que a gente chama regra dos 2 minutos, que diz o seguinte: se a ação referente àquele item pode ser feita em até 2 minutos, você não vai anotar, você vai fazer e esquecer. Dá para fazer em menos de 2 minutos, simplesmente faça e esqueça. Se não der para fazer em menos de 2 minutos, ela vai para uma lista presente no pequeno sistema de informação que a gente apontou.
Como eu disse no início, essas listas são muito simples, podem ser simplesmente folhas de papel. Então, se a ação não puder ser feita em até 2 minutos, você vai fazer a próxima pergunta. Essa ação é para eu fazer ou é para outra pessoa executar? Se for para outra pessoa executar, você delega e anota em uma lista chamada aguardando. Se for para você mesmo executar a tarefa e esta não tiver uma data certa para acontecer, você vai anotar essa tarefa na primeira lista de próximas ações, que são as coisas que você vai fazer depois. Agora, se essa tarefa é para você fazer e já tiver uma data certa para ser executada, então você já vai anotá-la diretamente no calendário. E pronto, o processamento é somente isso. É você pegar um item da caixa de entrada e responder algumas perguntas que são feitas pelo fluxo. Aqui, fim do processamento, né? Lembre-se sempre de que o objetivo do processamento é apenas esvaziar as caixas de entrada. Isso se realiza respondendo essas perguntas que são mostradas no fluxo. O processamento deve ser feito uma vez por dia, tá? Todos os dias você escolhe uma hora específica para processar as suas caixas de entrada. O terceiro passo da metodologia GTD chama-se organização. O princípio da metodologia GTD é esvaziar a mente e utilizá-la somente para um fim, executar ações. Para isso, a gente precisa de um sistema para lembrar das tarefas por nós. Esse sistema vai lembrar dessas tarefas em vez de a gente ter que ficar guardando isso na mente. O GTD é extremamente simples nesse ponto e ele utiliza somente um calendário ou uma agenda, né? Aqui a calendário e a agenda são sinônimos, e um conjunto de listas que organiza tudo. Observando o fluxo lá do GTD, a gente obtém as listas que estão presentes. A primeira lista, como você observa, é a lista de projetos. Não se encuque com isso. Essa lista pode ser somente uma folha simples do caderno, né? Você vai escrever em cada linha dessa folha um projeto. É um projeto por linha, simples assim, para não se esquecer de que projetos você está desenvolvendo. As listas contextuais são aquelas que no fluxo estão nomeadas como listas de próximas ações. São as listas da casa, trabalho, faculdade, blog, rua, reuniões, telefone, etc. As tarefas dessas listas não possuem datas definidas para execução. Mais abaixo a gente vai falar um pouco mais do que é contexto, para você entender o que é uma lista contextual. E há duas listas especiais, que são as listas de aguardando, né, que são aquelas tarefas que a gente delega para certas pessoas, depois temos que cobrar, e a lista talvez algum dia, que são as coisas que a gente não precisa fazer nada em relação a elas, mas também a gente não quer perder isso de vista. Então, todo o sistema GTD se baseia nessas anotações. Aqui nós temos um exemplo de uma lista. Basta você pegar uma folha do caderno e arrancar. Pronto, você já formou a lista. Você coloca o nome da sua lista lá em cima, né? Coloca o contexto, né? E pronto, não complique. Todas as listas, inclusive a lista de projetos, podem ser feitas apenas utilizando uma folha de caderno. O calendário pode ser um desses calendários de papel que ficam sobre a mesa. Se você preferir uma agenda, não tem problema. As listas são contextuais. As tarefas devem ser separadas por contextos. Você deve ter uma lista para o contexto trabalho, outra para o contexto casa, outra para o contexto computador, etc. A ideia aqui é simples. Se você vai fazer telefonemas, faça todos os telefonemas de uma vez só. Você está no contexto do telefone, então faça todas as tarefas daquele contexto.
Se você vai à rua fazer compras, compre logo tudo que você tem para comprar. Né? Você está no contexto rua, então faça todas as tarefas da rua. Isso que é trabalhar com contexto. Afinal, de nada adianta ficar lembrando de tarefas do trabalho quando a gente está em casa, ou ficar pensando em um artigo para escrever para o blog enquanto a gente está fazendo compra no mercado. O calendário é onde vai conter todas as tarefas que você vai fazer na semana. Tudo que tiver de importante para fazer deve estar nessa agenda ou no calendário, tanto os compromissos quanto os preparativos para esses compromissos. E uma observação é que você deve deixar livre pelo menos 2 horas por dia para os imprevistos. E o que você vai fazer com as listas, com aquelas tarefas que você anotou nas listas? Bom, você está com várias listas, né, cheias de tarefas para cumprir. Todas essas tarefas, cedo ou tarde, irão para o calendário também, que é o seu painel de execução semanal. Tudo que você vai fazer, você vai olhar no calendário e o calendário vai dizer, ó, você tem isso para fazer hoje, nesta hora. Essa seleção semanal será feita na etapa de revisão da metodologia GTD. Lembre-se de que você não deve sobrecarregar o seu calendário. Deixe algumas horas livres para imprevistos. O quarto passo da metodologia GTD é a revisão semanal ou planejamento. Uma vez por semana, durante 1 hora, você deve fazer essa revisão ou esse planejamento e escolher o que você vai fazer na próxima semana. Recomenda-se que você faça isso na sexta-feira pela manhã, que é o último dia útil da semana e é uma hora que você está com energia. Vai chegar o final de semana, talvez você não queira mexer com isso. O autor da metodologia GTD estabeleceu passos bem definidos e lógicos para essa revisão semanal. Esses passos, quando você os perfaz, eles escaneiam todo o sistema de informação, esse pequeno sistema de informação que a gente criou, né, e faz uma limpeza nele, faz uma enxugada. Então, estes são os passos que você vai fazer durante a revisão semanal. Né? Você pode fazer durante 1 hora essa revisão semanal. Primeiro, recolha os papéis soltos. Você vai pegar e colocar na sua caixa de entrada tudo o que há para processar, né? Junte tudo num lugar só, nessa caixa de entrada, o que ainda tiver solto para ser recolhido. Depois, faça o processamento desses itens que entraram na caixa de entrada, seguindo o fluxograma, o fluxo do GTD. Terceiro, esvazie a sua mente. Tente lembrar de qualquer coisa que ainda não foi coletada, né? Tome alguns minutos tentando limpar sua mente de alguma coisa que você provavelmente tenha esquecido ou perdido. Esvazie sua mente. Quarto, revise todas as listas de ação. Você deve ir nas listas, riscar os itens que você já cumpriu e observar se algum item está se tornando urgente. Você vai então pegar esse item que está se tornando urgente e colocar no calendário para executar na semana que vem. Quinto, você vai revisar a agenda passada, vai dar uma olhada no que você fez na semana passada e se alguma das tarefas ficou sem ser cumprida, você vai pegá-la e reagendar para a próxima semana. Sexto, revise a agenda futura. Você tem que alocar tempo para preparar os compromissos da semana. Vamos supor que você marcou um compromisso lá, né? Reunião na quinta-feira. Pode ser que você precise fazer preparativos para essa reunião. Então você também vai agendar os preparativos para essa reunião também lá na agenda futura da próxima semana. Sétimo, revise a lista aguardando. A lista aguardando é aquela lista das coisas que você delegou para outras pessoas. Você vai olhar, ver se já é hora de cobrar e cobre da pessoa para quem você delegou. 8. Revise os projetos. Dê uma olhada em cada projeto, né? Você tem uma folha em cada linha tem um projeto.
né, a sua lista de projetos, dê uma olhada em cada um deles e tente descubra, né, aliás, qual é o próximo passo para que aquele projeto avance e processe ele ou coloque na agenda ou mande-o para uma das listas de ações futuras. 9. Revise a lista talvez algum dia. Você vai ou ativar ou descartar itens dessa lista. Dê uma olhadinha nela, vê se tem alguma coisa que você queira ativar. Então jogue em uma das listas para fazer futuramente, né? Crie uma tarefa para fazer ou simplesmente apague o que está dentro dessa lista. E por último, o 10º passo, seja criativo e corajoso. Crie coisas novas, pense em novos projetos. É o momento em que você vai pensar no seu crescimento. É a hora de sair das tarefas cotidianas e se reinventar a si mesmo, né? Criar novos projetos que vão lhe trazer felicidade e equilíbrio. Então, ficou o último passo da metodologia GTD, que é a execução. E na execução, você não tem que pensar nada, não tem que decidir nada. Simplesmente olhe no seu calendário, aquele dia, aquela hora está escrito fazer tal coisa, não pense, não decida. Simplesmente olhe o calendário e faça. É hora de executar. Não há motivo para estresse, porque você está seguro que o que você está fazendo é o que você deveria estar fazendo. Você não deve ceder à tentação da preguiça e da procrastinação. Simplesmente faça, realize aquilo que o seu sistema, que você fez com tanto carinho, está dizendo para fazer. Se você quiser saber um pouco mais sobre a metodologia GTD, eu indico para você o vídeo do Daniel Bird no YouTube. Tem um outro vídeo também do Kenneth Correia, que ele faz uma explicação concreta, uma aplicação concreta do GTD na vida dele, falando sobre um vídeo de administração do tempo. O blog efetividade.net, ele é pioneiro nesse assunto do GTD. É bom você dar uma consultada lá também. E tem alguns aplicativos baseados em GTD que você encontra no site da Wise Action, né? Tem softwares online e programas de desktop. Concluindo o nosso vídeo, devo dizer que a metodologia GTD pede que você seja consistente para manter a mente sempre vazia e tranquila como a água. Ande sempre com o seu bloquinho e lembre-se de que a coleta é uma tarefa contínua realizada 24 horas por dia. Não permita que um pensamento passe 2 vezes por sua cabeça. Baixe-o para o seu bloquinho de anotações. O processamento deve ser feito uma vez por dia. Todo dia faça uma vez esse processamento. Separe uma hora para realizar essa etapa do GTD e assim você vai evitar o acúmulo que pode causar e a desatualização do sistema, o que pode torná-lo não confiável. Se você não confia no seu sistema, então tudo se perde. A revisão, o planejamento semanal deve ser feito uma vez, como o próprio nome diz, uma vez por semana. Você separa uma hora, que é de preferência na sexta-feira de manhã, quando a gente está com energia, e realize esses 10 passos que é indicados pelo próprio autor da metodologia, que assim você vai manter o seu sistema bem atualizado, enxuto e confiável. A metodologia GTD não é engessada, você pode adaptá-la à sua maneira. Nada impede que você utilize seus próprios aplicativos ou molde as ferramentas de seu programa de e-mail a seu bel prazer, ou utilize outros aplicativos, smartphone, iPad, você faz como quiser, utiliza o e-mail. Tem vários exemplos de vídeos falando sobre implementação de GTD em e-mails, no Gmail, no Outlook. E, aliás, é sua obrigação adaptar esse método para o seu caso. Até mais. Oi, se você estiver assistindo a este vídeo no YouTube e deseja receber notificações cada vez que eu enviar um vídeo novo diretamente na caixa de seu e-mail,
Basta você clicar no botão inscrever-se, que fica acima do vídeo, ou abaixo, caso você não esteja logado no YouTube. Também não esqueça de clicar no link que fica na descrição aí do vídeo, mais abaixo, para você acessar o artigo do blog Divulgar Dinheiro que fala a respeito desse material. Até a próxima.